O céu estará azul, o sol entrará no mar, como a mais bonita das coisas. Depois tudo escurecerá. Todos dormirão, chorarão os que não conseguirem. Quando a noite passar, estará tudo diferente. Os pássaros voltarão a cantar. O sol sairá do mar. O mar estará calmo. Todos estarão calmos. Será o começo, depois de um final. Poema Previsões do livro Os Poetas Estão Vivos. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu... E agora, voltando, vamos falar um pouco, Cacau, sobre as suas obras de artes. Quais suas inspirações e por que de cada nome? Bem, são diversas inspirações, né? Inclusive, eu comecei publicando em antologias, né? Meus primeiros trabalhos. No ano que vem faz 35 anos do meu primeiro poema publicado numa antologia no Rio de Janeiro, era bastante jovem ainda. E nesse mesmo período eu tinha escrito um romance, porque antes eu escrevia muita poesia mesmo. E esse romance, inclusive, tem um nome que todo mundo pergunta o que é, né? Marádida. E é um romance que tem uma palavra que foi inventada por mim, né? Então, Marádida é um romance que traz a história de um escritor que está escrevendo um livro. Esse escritor, no seu dia a dia, com muitas dificuldades, aquela angústia se ele termina o livro ou não termina, se vai ter alguma utilidade para ele escrever aquele livro, se vale a pena ou não e tal. E entrelaçada com essa história do escritor, aparece também aqui no romance a história do livro que esse personagem, escritor, está escrevendo. No livro do escritor-personagem, aparece esse local imaginário, utópico, esse local idealizado chamado Marádida. E essa palavra foi uma palavra inventada por mim. As pessoas sempre perguntam o que significa Marádida. Eu sempre digo, bem, não tem um significado. Eu criei, essa palavra me veio à cabeça, mas quando esse livro foi publicado a primeira vez, que isso aqui é uma reimpressão, né? Foi uma reimpressão feita em 2017, mas ele foi publicado a primeira vez em 2002 com outra capa, participou de uma seleção da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Fundação Cultural, participou de uma seleção e ele venceu a seleção e foi publicado pelo governo do Estado da Bahia. Então a comissão que julgou o meu trabalho, que escolheu o meu trabalho, escreveu um parecer. E nesse parecer, eles deram uma definição, né? Eles deram uma definição para a palavra Marádida, que eles disseram que era uma palavra inventada pelo autor, que significava fantasia do irreal, que se concretiza por instantes e depois só permanece em nossas mentes. Mas no livro, Marádida é o nome de um lugar imaginário, utópico, que esses personagens do livro do escritor, eles descobrem esse lugar lindo, maravilhoso, um lugar tão lindo que o ouro se derrete no céu ao entardecer. Então é uma coisa assim irreal, né? Inacreditável, porque é um lugar que o ouro se derrete no céu, no pôr do sol, no entardecer, é algo assim só da imaginação do autor mesmo, né? E foi o meu primeiro livro individual, foi um romance. Antes eu já tinha publicado diversos poemas em antologias coletâneas com outros autores. A maior parte dessas antologias eu participei de uma seleção, era um concurso de poesia em algum lugar, tanto aqui na Bahia quanto no Rio, Brasília, outros estados. E eu ganhava prêmios, era selecionado para participar do livro,
e eles colocavam meu poema. E logo, depois de todo esse período, eu lancei o romance Marádina, foi meu primeiro trabalho publicado em livro. Depois disso, eu dei um tempo, continuei publicando em antologias, publiquei contos, publiquei poesias, vários poemas meus ganharam prêmios. Um desses prêmios foi, inclusive, aqui na Câmara de Vereadores de Salvador, o Troféu Castro Alves de Poesia Falada, e diversos outros prêmios. E aí meus amigos me cobravam muito, né? E conversando uma vez com Gustavo Felicíssimo, que é da editora Mondrongo, conversando com José Inácio Vieira de Melo, que é um poeta bastante conhecido. Ele organizava saraus, eventos literários, era curador de participações de poetas na Bienal do Livro da Bahia, que existia anteriormente. E aí ele me questionou também sobre isso. Por que você não lançou seu livro de poesia ainda? Porque você tem tantas poesias premiadas, tem tanto trabalho e tal. Aí, claro, como eu falei, é difícil você publicar um livro, não é? Também Rita Santana, uma vez conversando com ela também questionou sobre isso. Aí eu aproveitei e reuni esses poemas e lancei Os Poetas Estão Vivos. Os Poetas Estão Vivos, como foi bem colocado por Douglas de Almeida, que é outro poeta que participou do movimento Poetas na Praça, um movimento muito importante na década de 80, ele classificou Os Poetas Estão Vivos, o livro, como uma ode à poesia. E realmente, a maior parte dos poemas fala de poesia, fala do poeta, fala do ato de escrever. São poemas, em sua maior parte, metalinguísticos, mas também bem líricos, não é? E eu reuni esses poemas premiados, que já tinham participado de diversas antologias. Em sua maior parte, são poemas que já eram bastante conhecidos, né, do público. E aí lancei meu segundo livro, que era o primeiro de poesia, chamado Os Poetas Estão Vivos. Depois de um tempo, eu passando por uma fase assim, de muita ligação com a espiritualidade, o contato com o poder superior, eu escrevi alguns textos tratando desse tema, mas eu não pensava nem em publicar um livro sobre isso, né? Porque eu tenho muito poema guardado ainda para publicar vários outros livros, né? Estou precisando de tempo para me organizar e organizar também isso e colocar tudo direitinho para lançar. Mas, voltando aqui, eu escrevi esses poemas com esses temas falando da espiritualidade e eu guardei. Então, eu tive a ideia de lançar um livro com esses poemas. Aí lancei As Sandálias. As Sandálias traz poemas com essa temática da espiritualidade, do contato com Deus, o contato com o poder superior. Então, muitas pessoas gostaram, inclusive agradei a pessoas cristãs, pessoas espíritas, pessoas de diversas religiões, inclusive gostaram muito do trabalho, né? E elogiam bastante. E comentam justamente isso, que apesar de falar de temas espirituais, traz de uma forma bem poética, né? Então, isso agradou a muita gente. E o meu trabalho mais recente, depois desse, foi esse aqui, Você Não Sabe do Que É Capaz, que também é poesia, né? Como esses dois anteriores que eu falei. E é um trabalho diferente dos outros, porque traz poemas de amor e erotismo, né? Então, são poemas que eu já tinha escrito também há um tempo, e eu percebi que tinha diversos poemas falando dessa temática de amor, de erotismo, né, dessa coisa amorosa. E eu falei, poxa, em vez de publicar em livros separados, eu publicar em um, publicar em outro, eu vou parar aqui e reunir todos eles que tratam dessa temática e lançar um livro só sobre isso, né, só sobre o amor, o erotismo. E aí lancei Você Não Sabe do Que É Capaz, que também traz um título muito instigante, né? A capa também foi muito bem bolada pela editora Penalux de São Paulo, porque traz uma rosa pegando fogo, né? Uma rosa em chamas, mostrando a rosa vermelha, que é símbolo do amor, mas ao mesmo tempo pegando fogo em chamas, então mostrando justamente isso. E agora estou preparando outros trabalhos também, né? Vamos aguardar aí para ver o que vai sair. E agora sim, vamos de ping-pong, né? Porque antes eu já comecei falando ping-pong e agora vamos de ping-pong mesmo. Se Salvador fosse um verso, qual ele seria?
Eu acho que o verso da canção do Dorival Caymmi, né? A Bahia tem um jeito que nenhuma outra terra tem. E não basta ser poeta, escritor e professor. Ufa! Tem que ser o quê também? Ator, blogueiro, tanta coisa, né? Eu queria ser cantor também, mas só que eu parei, né? Eu não pintei alguns quadros também e depois deixei para lá quando era bem criança. E cantor eu tinha vontade, mas eu acabei deixando isso para depois. Apesar de ter muitos amigos que eram da música, eu deixei isso de lado. Mas tudo ligado à arte, à cultura, à comunicação me interessa. E Cacau Novaes se define como? Quero ver no improviso você falar de você mesmo. Eu acho que é uma pessoa inquieta, viu? Que está sempre procurando mais. E agora, Cacau Novaes, fala pra gente as suas redes sociais. Bem, quem quiser conhecer meu trabalho, pode acessar as minhas redes sociais, Instagram, Cacau_Novaes, Facebook, Cacau Novaes e YouTube também, Cacau Novaes. Então é só procurar lá. Se você for no Google também colocar Cacau Novaes, você vai encontrar muita coisa sobre o meu trabalho. Bom, gente, o programa vai acabando por aqui. Voltem todo domingo no canal 10.2 às 5 horas. E beijo, minha Vrá! Fui! Deixem as terras com os índios e o concreto com o homem branco. Já que não sabemos cuidar da terra, já que não sabemos amar a terra, então deixem as terras com os índios e o concreto com o homem branco. Uma luz tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica. Me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui.